Gente, graça e paz, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma coisa que eu tenho visto direto, quase toda semana, e que eu preciso desabafar com vocês, porque eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre esse assunto. Lembra da Copa do Mundo? Teve gol no fim do jogo, virada emocionante, e no minuto seguinte já tinha gente postando "Deus fez um milagre" por causa de um gol. Isso foi resposta de oração. E não para por aí. Tem influencer cristão que pega uma cena de filme, um discurso de personagem de série, corta, coloca uma trilha emocionante e fala assim: olha como Deus usou esse ator para falar comigo hoje. E a gente assiste aquilo, se emociona, compartilha e nem para pensar no que está por trás disso. Eu quero chamar isso pelo nome que eu acho mais honesto. É o erro de espiritualizar tudo. E olha, eu não vou fazer isso com o dedo em riste, porque eu entendo de onde vem. Vem de gente que ama a Deus e quer ver a mão dele em tudo. Isso é bonito. O problema não é o desejo. O problema é o caminho torto que a gente escolhe para satisfazer esse desejo. Uma distinção bem simples, mas que resolve praticamente todo esse assunto. São duas palavras: providência e revelação. Vamos entender juntos? Providência é isto: Deus governa tudo, literalmente tudo. Nada foge do controle dele. Vocês lembram de Provérbios 16:33? A sorte é lançada no colo, mas do Senhor vem toda a decisão dela. Até um dado jogado, até uma sorte tirada, está debaixo do governo de Deus. Então, sim, o gol no fim do jogo também está. A demissão que você não esperava também está. O filme que passou na sua frente numa noite qualquer também está. Nada escapa da mão de Deus. Isso é lindo, isso é bíblico. Agora, revelação é outra coisa. Revelação é Deus falando. Deus comunicando verdade de um jeito que a gente pode confiar com segurança. E aqui, a Bíblia é categórica. Existem coisas que Deus escolheu esconder e coisas que ele escolheu revelar. Deuteronômio 29:29 vai falar isso com todas as letras. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos as palavras dessa lei. Ou seja, Deus já definiu o que Ele quer que a gente saiba e colocou isso onde? Na palavra dele. E Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 3, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Reparem no que ele não escreve. Ele não escreve toda a Escritura, mais os gols de futebol, mais as cenas de filme. Ele fala que a Escritura, sozinha, já deixa a pessoa plenamente equipada. Não falta nada. Ela é suficiente. Aqui entra a suficiência das Escrituras, né? Então, o que acontece quando a gente espiritualiza tudo? A gente pega a verdade boa da providência e, sem perceber, transforma ela em revelação. A gente começa a tratar os acontecimentos do mundo como recado pessoal, como se Deus estivesse soletrando coisas para a gente através de um pênalti ou de uma série da Netflix. Isso é um desvio sério, mesmo saindo de um coração bem intencionado. Porque isso não é só exagero bobo, mas um problema de verdade. E alguém pode pensar: mas qual é o mal? A pessoa só está sendo grata. Deixa eu te mostrar o estrago que isso causa. Na prática, a gente precisa entender a palavra de Deus na prática. Primeiro, isso mina a autoridade da Escritura, mesmo sem a pessoa perceber. Se eu começo a buscar a voz de Deus fora da Bíblia, mesmo continuando a dizer: eu creio que só a Escritura é minha regra de fé, na prática eu
estou tratando o gol, o filme, o sonho, a coincidência, como se fossem canal de revelação, como se tivesse a mesma autoridade da Bíblia. Isso é o mesmo erro, só que mais disfarçado dos movimentos que vivem atrás de palavra profética solta, de impressão, de sinal. Jesus mesmo, quando foi tentado num deserto, em Mateus 4, recusou a fazer sinais espetaculares para provar coisa nenhuma, porque ele sabia que a fé não se sustenta em espetáculo. A fé não se sustenta em espetáculo. Se sustenta onde? Na palavra. Aliás, foi exatamente com a palavra que ele respondeu ao diabo 3 vezes. Está escrito. Segundo, isso vira superstição. E eu uso essa palavra com cuidado porque ela é pesada, mas é exata. Superstição é tentar ler mensagem oculta em coisa comum, tratar a coincidência como sinal. Isso não é fé cristã. Isso é misticismo popular com roupa de igreja. E tem muita gente fazendo isso. É o erro de espiritualizar tudo. Terceiro, isso deixa a fé da pessoa refém da circunstância. Se a minha certeza da presença de Deus depende do time ganhar, do filme bater com o que eu sinto, o que acontece quando o time perde? Quando o filme é só um filme? Minha fé balança junto com o resultado. E isso é o contrário do que Hebreus 13:8 ensina, que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé cristã é ancorada numa palavra que não muda, não numa leitura de sinais que muda toda semana, não é mesmo? Quarto, isso banaliza o sagrado. Quando alguém diz que um ator de Hollywood, que talvez nunca tenha ouvido falar do Evangelho, foi usado por Deus para falar comigo, através de uma frase de roteiro, a pessoa está colocando no mesmo nível a pregação da palavra e uma frase de marketing de estúdio no mesmo nível da escritura. Isso empobrece muito a forma como a gente enxerga a própria voz de Deus. O que a gente faz com isso então? Agora, cuidado. Vamos tomar muito cuidado aqui, né? Eu não estou dizendo para virarmos uns cristãos frios, que não veem Deus em lugar nenhum, tratando o mundo como uma máquina sem sentido. De jeito nenhum a gente pode fazer isso. Olha só o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é o que a gente chama de graça comum e revelação geral. Deus se revela na criação, na beleza, no talento humano, mesmo em quem não o conhece. Um ator não crente pode fazer uma cena linda. Um jogador não crente pode fazer um gol incrível. E isso continua sendo, num certo sentido, reflexo da bondade de Deus espalhada sobre toda a criação. Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, sim, agradeça pelo gol bonito, pelo filme bem feito, pela tarde boa com a família, mas repare a diferença. Uma coisa é dizer obrigado, Senhor, por essa alegria, por esse talento que reflete a sua criatividade. Outra coisa, bem diferente, é dizer Deus escolheu esse gol para me mandar uma mensagem sobre a minha vida. Ou esse ator, sem saber, foi profeta para mim hoje. A primeira frase é adoração. A segunda é invenção. E olha, Paulo já fez isso na prática em Atos 17, quando ele chega em Atenas e vê a cidade cheia de ídolo. E ele usa até um poeta grego. Cita um verso de um poeta pagão. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Para construir ponte com aquela audiência. Mas repara, ele usou o poeta como ponte para explicar uma verdade que já estava revelada. Uma verdade existente. Ele não tratou o poeta grego como se fosse fonte de revelação nova. A cultura, o cinema, o esporte, tudo isso pode virar ponte, ilustração, gancho de conversa. O problema é quando isso vira fonte, como se fosse a verdade absoluta. A verdade é a palavra de Deus. E o teste é simples. Eu penso assim, será que essa verdade que eu estou anunciando se sustenta só com a Bíblia aberta na mesa, sem precisar do gol,
sem precisar da cena do filme? Se sim, ótimo. Posso usar o exemplo secular como ilustração. Apenas isso. Se a verdade só existe porque eu inventei ela em cima do gol, aí é hora de parar e repensar. Então, resumindo, para a gente levar isso para a nossa vida, Deus governa tudo. Isso é providência. E deve encher nosso coração de confiança. Mas Deus fala através da Escritura. E é só ali que a gente tem certeza segura da vontade dele revelada para nós. Como Deuteronômio 29:29 e 2 Timóteo 3 deixam bem claro. Podemos ver a bondade de Deus espalhada em tudo, na arte, no esporte, na criatividade humana. E isso deve gerar gratidão, como fala o Salmo 19 e Tiago 1. Mas não podemos transformar cada acontecimento secular em oráculo pessoal, porque isso enfraquece a palavra, alimenta a superstição, deixa a fé instável e banaliza o que é de fato sagrado. O convite que fica é esse. Sejamos cristãos que enxergam Deus em tudo, sem precisar inventar Deus em tudo. Que a nossa maior alegria não seja em achar mensagem escondida num gol ou numa cena de cinema, mas em conhecer cada vez mais fundo o que Deus já revelou com toda clareza e toda suficiência na palavra dele. Porque é ali, e não na Copa do Mundo, nem na Netflix, que Deus escolheu falar com a gente. E que a nossa fé fique sempre ancorada onde ela sempre devia estar, na Escritura, suficiente, clara e final. Graça e paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.